Olá, querida irmã, olá, querido irmão. É com muito prazer que mais uma vez nós nos encontramos para meditar na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. E eu convido você para ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 10, então somente o verso 42, que diz assim: E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Palavra do Senhor. Amém. Nós gostamos de receber, nós gostamos de conquistar as coisas para nós mesmos. Vivemos num sistema onde o importante, e é o objetivo de quase todas as pessoas, é acumular bens. Vivemos numa cultura consumista, onde as pessoas são medidas e valorizadas a partir da capacidade que elas têm de comprar. E as pessoas compram, usufruem daquilo que compram, mas mais importante do que usufruir daquilo que compram é exibir aquilo que compram. E dentro desse contexto em que vivemos, muitos discutem a questão sobre o ser e o ter. E nós vivemos tempos em que o ter é muito mais importante do que o ser. E no texto que nós lemos, Jesus está falando sobre dar, não sobre receber. E se alguém der, se alguém dá, não perderá a sua recompensa. Então, o reino de Deus, ele tem uma lógica antagônica à da cultura e à do sistema em que nós vivemos. As pessoas têm mais no sistema em que vivemos quando elas vão acumulando as coisas. No reino de Deus, as pessoas têm mais quanto mais elas abrem mão das coisas. Por isso que Jesus também disse: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. E aquele que perder a sua vida, por causa da minha palavra, por causa do meu evangelho, por causa da minha pessoa, ganhá-la. Então, quando nós damos, espiritualmente nos enriquecemos. Eu lembro agora que lá em Mateus capítulo 15, 23, os discípulos de Jesus mandaram ir embora uma mulher estrangeira que buscava o Senhor, buscava a sua presença, seu auxílio. Lá em Mateus 14, verso 15, os discípulos dispensaram uma multidão faminta que havia ouvido atentamente o Evangelho, a pregação de Jesus Cristo. Em Lucas 18, 39, os discípulos ordenaram que se calasse aquele cego às portas da entrada de Jericó, aquele cego que clamava o nome de Jesus. E o que nós estamos percebendo nesses exemplos do Evangelho, da Escritura Sagrada, é que os discípulos estavam indiferentes aos dramas das pessoas. Os discípulos estavam insensíveis às suas necessidades. De modo que nós pensamos hoje na igreja, na fé que nós estamos desenvolvendo, no tipo de relacionamento que nós temos com Deus, com a igreja de Deus e com o mundo de Deus.
E voltamos a esse texto. Se alguém der, eu quero desafiar você a refletir agora. O que você tem dado? O que você tem oferecido? O que você tem doado? O que você tem concedido? O que você tem partilhado com as pessoas que estão ao seu redor? Lá em 1 João, capítulo 3, nós encontramos uma palavra no verso 17 que diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Em Tiago, capítulo 2, nós também encontramos uma palavra nesse sentido. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? E o próprio Senhor Jesus nos faz lembrar, com as suas palavras, quando se refere aos parâmetros do juízo final, aos critérios do julgamento do tempo findo, em que ele diz: tive fome. Para um grupo, ele diz: me deste. Para o outro, não me deste. Para os que lhe deram, ele abre os braços e acolhe-os. Vinde benditos de meu Pai. Para os que não deram, ele os rejeita e os expulsa de sua presença. Apartai-vos de mim, malditos. Finalizando essa meditação, eu quero fazer um desafio para você. O desafio que a palavra de Deus me fez nessa hora de meditação. Eu quero compartilhar com você. O que você tem dado, oferecido, partilhado, concedido? Agora, pense bem. Qual é o maior bem que você pode compartilhar com outra pessoa? Senão o próprio nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que se alguém tem sede, você deve dar água. Se alguém tem fome, você deve dar pão. Se alguém está sozinho, você dá companhia. Se alguém está atribulado, você dá consolo. Se alguém está desorientado, você dá a instrução da palavra. E se alguém está perdido, você dá o Evangelho. O Evangelho da salvação. Se alguém está no inferno, você apresenta Jesus Cristo, o Salvador. Se alguém está triste, você espalha e compartilha a alegria da salvação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo tempos maus, muito maus. E as pessoas estão carentes. E é muito difícil você encontrar alguém que não esteja necessitado, especialmente espiritualmente, especialmente na sua interioridade, especialmente no seu sentido de vida. E você que tem o Espírito Santo, você que é a habitação do Espírito Santo, você onde age poderosamente o Espírito Santo, é desafiado nessa hora a assumir um compromisso de dar. De dar. Porque se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, não perderá a sua recompensa. Vença
o espírito do mundo, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, baseado na palavra de Deus. E se regozije em dar. Porque Jesus disse, melhor é dar do que receber. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Quitaúna, que Deus abençoe todos os que nos ouvem, que Deus abençoe hoje e sempre. Amém.